A morte mais bizarra que aconteceu no mar. Um viral West. Olá, amante do terror. Cá tô eu fazendo Senhora, mais uma vez um vídeo falando sobre uma coisa que aconteceu na vida real. Que inclusive é mais uma das coisas que eu percebi que vocês gostam bastante quando eu falo sobre acontecimentos que ocorreram na vida real. É meio redundante falar aconteceram e ocorreram, mas enfim. E eu descobri isso desde que eu fiz aquele vídeo das coisas assustadoras do mundo real. Que no caso o título foi O Mundo Real é Perturbador ou Assustador, não lembro. Mas eu acho que, tirando o Lavender Town, eu nunca cheguei a abordar acontecimentos específicos, porque eu nunca tive muito interesse em falar sobre coisas específicas que aconteceram no mundo real, ainda mais quando se fala de true crime, porque true crime é uma parada mais pesada e eu não gosto de falar muito sobre isso porque, além de, ressaltar que o mundo que a gente vive é uma bosta, ainda faz mal pra cabeça e pro bolso, porque você acha mesmo que true crime ganha AdSense? Duvido muito. Então eu nunca me interessei em falar sobre coisas do mundo real, nem só crimes. Só que há um tempo atrás me recomendaram um tema de vídeo chamado Incidente de Byford Dolphin. O nome me chamou a atenção, mas eu não tinha pesquisado muito na época. Claro que eu pesquisei um pouco para saber do que se tratava. Eu vi, achei interessante e coloquei. Mas até então eu não sabia muito do o que era, se era uma coisa que realmente tinha acontecido, se era uma lenda urbana. No fim, realmente aconteceu. E foi um dos eventos marítimos, uma das mortes marítimas mais bizarras da história. E eu vou contar aqui agora pra vocês. O canal acabou de chegar em 700 mil inscritos, e é lógico que eu só tenho a agradecer a vocês. E se você não tiver inscrito, por favor, considere se inscrever pra gente chegar a 1 milhão até o fim de 2025. Também, se quiser dar um apoio maior pro canal, compre as camisetas na loja, olha só. Essa aqui, por exemplo, é a Revolta. Também tem outras, como a Máscara da Erudição e o Sol Frenético. São camisetas maravilhindas que você não vai se arrepender o frenético ficou da hora, hein? Eu de usaria. comprar. Seja não apenas um amante do terror, mas também um amante do terror muito estiloso. E é isso, vamos pro vídeo. Antes de falar sobre o incidente em si, a gente tem que abordar uma coisa antes, que vai ser bem importante para entender do por que isso aconteceu. Você já viu aquelas plataformas gigantes que ficam no meio do mar, que você nunca soube como que elas ficam ali e o que elas estão fazendo ali? Então, aquelas plataformas, elas são o coração da indústria de óleo e gás. Ou seja, elas são essenciais para que a indústria continue funcionando. Sem elas, praticamente tudo para. Essas estruturas são simplesmente gigantescas. Olhando de longe, nem parece que elas são tão grandes, mas se você chegar perto, você vai ver que algumas têm até tamanhos de cidades. E é por isso que esse incidente pode até mesmo desencadear megalofobia nas pessoas. Mas não só a megalofobia, como também a claustrofobia. Ih, gato preto. Ah lá. Claustrofobia, gato. Já vai se preparando aí, hein? Você vai saber logo logo. E o que elas fazem? Para que elas servem? Bom, essas plataformas, elas são responsáveis pela exploração e pela extração de petróleo. Por isso que elas, são chamadas de plataformas de petróleo. Então elas ficam ali extraindo petróleo e os navios petroleiros são responsáveis por levar todo esse petróleo para as costas, para as docas, enfim. Inclusive, curiosidade, você já parou para pensar como que essas plataformas gigantescas ficam paradas no fundo do mar, sem afundar e sem ser levadas pelas tempestades, pelas marés, enfim? Já parou para pensar? Elas se mantêm estáveis e em um lugar só porque elas usam um sistema de posicionamento dinâmico e também um sistema de ancoragem. Ou seja, embaixo dessas plataformas tem uma estrutura enorme que se estende muito para baixo, mas não chega até o fundo do mar, até porque seria bem difícil, e também uma âncora que sim é jogada no mar e se prende no fundo, assim impedindo que a plataforma seja levada, mesmo com tempestades, enfim. Elas se mantêm estáveis em um ponto só, coletando petróleo. Mano, uma tempestade pra quem mora num bagulho desse. Meu amigo, deve parecer o fim do mundo.
E claro que quem arranja um emprego para ficar nessas plataformas de petróleo está em um constante risco, ou seja, é um trabalho com alto índice de periculosidade. Palavras difíceis, mas basicamente quem tá lá tá correndo perigo constante. Apesar de todos os EPIs, enfim, é perigoso. E mais perigoso do que simplesmente estar lá dia e noite é você fazer manutenção naquela jossa. Para fazer manutenção, você tem que tomar cuidado redobrado. E é justamente com essa coisa de manutenção que a gente dá início ao incidente de Byford Dolphin. Tudo isso começou em um sábado, em 1983, dia 5 de novembro. Essa plataforma, em específico, estava perfurando um setor norueguês, num campo de gás de Frigg, no Mar do Norte. Só que, eventualmente, uma manutenção foi requerida, até porque essas plataformas de petróleo, como funcionam dia e noite no mar, praticamente toda hora precisam de alguma manutenção. E, infelizmente, para os trabalhadores, essas manutenções geralmente acontecem na água. E não só na água, como no fundo do mar praticamente. E eu não sei se você sabe, mas quanto mais você desce, mais a pressão da água te esmaga. E bom, para essa manutenção foram requeridos 4 mergulhadores: Roy P. Lucas, Edwin Coward, Truls Hellevik e Bjorn Giaver Bergeson, junto de mais 2 auxiliares, Martin Saunders e William Cramond. Essas 6 pessoas seriam responsáveis pela manutenção de uma área específica lá da plataforma que ficava exatamente nas profundezas, justo no lugar que ninguém quer ir. Eles teriam que descer algo em torno de 90 metros para baixo, algo que só era possível graças ao sino de mergulho. Para quem não sabe o que é um sino de mergulho, é basicamente uma câmara fechada que é suspensa por um cabo. Ele é chamado de sino porque é fechado em cima e aberto embaixo. O fato dele ser fechado em cima e aberto embaixo faz com que a pressão da água mantenha o ar lá dentro, assim permitindo que os mergulhadores cheguem em profundidades ainda maiores. Geralmente, quando os mergulhadores precisam fazer missões assim, eles passam cerca de 28 dias lá. E acredite, Vai se fuder, irmão. Vai se fuder, parceiro. 28 dias embaixo da... Não, irmão. Pera aí. Não, parça, não. Não, cara. Você tá louco? Que emprego é esse? Que emprego é esse, mano? você não iria querer estar na pele desses caras, porque o ambiente dentro da câmara é muito fechado, claustrofóbico e úmido. Tá aí a parte da claustrofobia que eu falei pra você. As condições de trabalho são horríveis, péssimas. Você tem 18 horas de trabalho árduo, com muita pressão atmosférica e só 3 horas de sono, trabalhando em um perigo constante. E não era coisa tipo, eles vão pra casa e voltam depois, não. Porque é muito trabalho você tirar alguém das profundezas de uma vez. Então eles tinham que dormir lá embaixo. Sim, eles dormiam nas câmaras mesmo por mais ou menos um mês. Então assim, eles tinham que ganhar bem, porque nem todo mundo estava apto e nem todo mundo era capacitado. Ou seja, por mais ou menos um mês. Então assim, Pera, o quê? $96.000 mais ou menos que eles ganham por ano no salário? Por mês eles ganhariam mais ou menos 13. Não, isso daí já é outra parada. Eu acho que o salário deles seria esse primeiro, né? De 8 mil e pouco. E anual é 96. Não sei se eu tô entendendo direito isso, não. eles tinham que ganhar bem, porque nem todo mundo estava apto e nem todo mundo era capacitado. Ou seja, encontrar profissionais que fizessem esse tipo de manutenção era raro e muito difícil. Só que o que era para ser um trabalho normal como qualquer outro acabou virando um puro pesadelo. E se você estava questionando as condições de trabalho desses caras até agora, você vai simplesmente se surpreender agora.
O sino ele é conectado em duas câmaras pressurizadas, a câmara 1 e a câmara 2, e também a uma cápsula de escape e a um tronco. O sino fica conectado nesse tronco enquanto os auxiliares controlam do lado de fora. Então tem todo um mecanismo para não dar merda. E para que serve todo esse mecanismo? Simplesmente uma palavra: pressão. A pressão é simplesmente o pior inimigo de todo mergulhador e todo ser que viva na superfície. Imagina que aqui, onde a gente está, tem a pressão de 1 atmosfera. E à medida que você vai descendo, essas atmosferas vão aumentando. Então a cada 10 metros se aumenta 1 atmosfera. E na profundidade que eles estavam, eles tinham uma pressão de 9 atmosferas neles, o que seria equivalente a 67 quilos por metro quadrado. Para você ter noção, nessa pressão, se você fosse simplesmente colocado lá, teleportado lá, você seria esmagado que nem um pedaço de papel. Não teria tempo nem de pensar direito. Aquela pressão te esmaga de um jeito inimaginável. Mas vamos supor que você não foi teleportado para lá de uma vez só, e sim você vai descendo. Na medida em que a pressão aumenta, a concentração de nitrogênio e hélio aumenta, e essa concentração se dissolve na corrente sanguínea, e a quantidade de nitrogênio e hélio é proporcional à pressão que você está recebendo naquele momento. Por isso, enquanto aqueles caras estão dentro da câmara, eles estão respirando uma concentração de hélio e oxigênio, que é apelidado de Heliox. E por estarem respirando altas concentrações disso, quando eles precisam subir de volta, eles de jeito nenhum podem subir de uma vez. Se por acaso isso acontecer de você sair de uma pressão de 9 atmosferas para 1, o que pode acontecer é o seu corpo simplesmente explodir. Mas vamos detalhar mais um pouco isso. O nitrogênio presente Cara, que medo, mano. no seu sangue entra em ebulição, ou seja, ele vaporiza. Assim ele faz o seu sangue literalmente ferver, e ele então vai formando bolhas no seu corpo, assim causando tonturas, náusea, dores nas articulações, paralisia ou até mesmo a morte. Por isso, os profissionais que são responsáveis pela realização da despressurização devem seguir 5 passos, que são simples, mas complexos. Primeiro, Você que reclama do seu trabalho. Você que acha que seu trabalho é horrível. Eu quero que esse vídeo fique na sua cabeça. e 5 passos que são simples, mas complexos. Primeiro, fechar a porta do sino de mergulho, que estava ligada na câmara pressurizada. 2. Aumentar a pressão do sino de mergulho para selar a abertura. 3. Fechar a porta da câmara pressurizada. 4. Despressurizar o corredor que ligava a câmara do sino. E 5. Desconectar o sino de mergulho do sistema de câmaras pressurizadas. Como disse, é simples, mas um erro pode ser fatal. E digamos que esse erro aconteceu no passo 3, onde o Cramond simplesmente abriu a porta de uma vez, e antes de ser autorizado. E essa abertura repentina causou uma reação em cadeia, e essa reação em cadeia liberou uma despressurização explosiva. O Helevik, que estava mais perto da porta, ele foi arrancado do chão e ficou batendo nas paredes, que nem uma bola de pinball. A pressão dentro do sino foi de 9 atmosferas para 1, de uma hora para outra, e isso obviamente causou uma explosão, e uma explosão tão forte que lançou um sino de 4 toneladas para longe, que nem um foguete. E quando isso aconteceu, o sino acertou os 2 auxiliares, o Cramond e o Saunders. O Cramond acabou morrendo, já o Saunders acabou sobrevivendo, só que, claro, com sequelas. E claro que essa despressurização abrupta matou todo mundo que estava lá dentro de uma vez. E quem teve a morte mais brutal foi o Helevik, aquele que estava mais perto da porta. Por quê? Porque quando o Cramond abriu a porta, ela abriu só um pouquinho. Ela não foi de uma vez, ela abriu um pouquinho, ficando com um espaço de mais ou menos umas 24 polegadas, cerca de 61 centímetros. O corpo do Helevik, ele foi forçado nessa abertura, e é uma abertura muito pequena
pequena para um corpo humano passar. O que aconteceu? A pressão é muito mais forte do que o corpo humano, então o corpo dele foi passado forçadamente, esmagando ele. E para você ter noção do quão brutal foi isso, alguns dos órgãos dele foram forçados para fora dele. Pela boca? Não. Pela... Tá, eu vou ter pesadelos hoje. Hoje eu vou ter. parte de baixo, se é que você me entende, pela sua abertura. Não foram todos, alguns como o coração, os pulmões e tal, continuaram lá. Já os outros que estavam lá nas outras câmaras, o sangue deles ferveu e esse incidente ficou marcado como um dos mais bizarros da história marítima. Olha, eu vou te falar a verdade. Eu tô gostando de fazer vídeos abordando coisas do mundo real que não sejam true crime. Eu não achei que isso era possível, mas, assim, até que tá dando certo. Seja incidentes bizarros, lugares bizarros, casos bizarros, tudo isso chama a atenção de certa forma. Eu já fiz até aquele da exploração urbana, que lugares abandonados são assustadores. E agora do Byford Dolphin Incident, que foi um caso de morte bizarro. Se você quiser que eu traga mais vídeos como esse, diz aqui nos comentários. Muito obrigado ao Sultan, a Ângela. Brabíssimo. Caraca. Ah, mas vai ficar na minha mente, Gaptra. Com toda a certeza do mundo. Não interessa no que eu possa vir a trabalhar um dia. Eu nunca vou reclamar depois desse vídeo. Não depois desse vídeo. Senhoras e senhores, eu me empurrei. Cê tá no maluco, mano. Primeiro que esse bagulho de fundo do mar pra mim, tá ligado? Não chumbas nunca, mano. Nossa, ir lá pro fundão. Cê tá doido, mano. Isso nunca que seria pra mim. Eu já acho tenso viver lá em cima nessa plataforma, tá ligado? Imagina ir lá pras profundezas. Você tá aí maluco. Nunca.